Você sabia, desde o primeiro instante em que a nave estabilizou sua órbita precária ao redor do buraco negro, que este momento chegaria. Não importa quantos cálculos, quantas simulações ou quantos gráficos você tenha estudado em telas frias de computador, nada prepara um corpo humano para estar diante daquilo que não deveria ser visto. Não é escuridão como a do espaço interestelar. É um apagamento, um círculo de ausência absoluta, emoldurado por uma coroa de luz em transe, o chamado disco de acreção, matéria dilacerada, aquecida a milhões de graus, girando em frenesi antes de ser devorada. O motor não respondeu ao último comando. Talvez uma falha ínfima, um erro acumulado ao longo de viagens prolongadas. Talvez destino. Agora não importa. Você sente a nave tremer, como uma folha de metal presa ao campo magnético de um gigante invisível. O painel pisca em vermelho, mas é só redundância. O que ele informa, você já sabe no corpo. Você começou a cair. E cair, aqui. Não é como cair em um precipício terrestre. Não há chão à espera. Não há impacto. Há apenas aproximação a uma fronteira que redefine o conceito de horizonte. O horizonte de eventos, a linha onde até a luz deixa de escapar. Do lado de fora, observadores distantes veriam sua queda desacelerar, congelar, até que você se tornasse estático, suspenso para sempre na borda. Mas para você, aqui dentro, o tempo mantém seu curso implacável. Você continua. As estrelas atrás começam a se distorcer. Você olha pela escotilha, e o firmamento, antes limpo e ordenado, curva-se em um espetáculo de lentes gravitacionais. O universo se dobra ao redor do buraco negro, como reflexo em vidro molhado. Galáxias se alongam em arcos luminosos, luzes ancestrais se curvam em reverência. É belo, terrivelmente belo, uma beleza que pesa nos ossos, porque é a última vez que você verá as estrelas como elas são. A queda acelera. Você não sente a aceleração da forma convencional. Não há vento, não há atrito. O que sente é um puxão constante, uma maré invisível que se intensifica. Sua respiração se torna barulhenta no capacete. Cada batida do coração ecoa ampliada, como se o corpo inteiro fosse tambor. Você percebe o tempo fora de sincronia. Relógios a bordo marcam um ritmo, mas você sente outro. Os segundos se alongam como chicletes, os minutos se desmancham antes de nascer. Então, a percepção muda. O universo externo parece desacelerar. As pulsações das estrelas de nêutrons distantes, que antes marcavam intervalos regulares como metronomos cósmicos, agora gaguejam, arrastando-se em cadências lentas demais. É como se o cosmos inteiro estivesse bufando, como um vídeo mal carregado em um servidor universal. Lá fora, você já é estático, mas aqui dentro, você ainda respira, ainda pensa, ainda sente a inevitável aproximação. A física que você estudou toma forma concreta no corpo. A dilatação temporal não é mais um conceito elegante em equações de Einstein, é uma sensação visceral. Você está dentro de uma bolha de tempo que não corresponde a mais nada. O universo lá fora continuará, mas sem você. Para qualquer outro, sua história já terminou. E, no entanto, você continua a escrevê-la, letra por letra, respiração por respiração. A nave gira lentamente, revelando o disco de acreção em toda a sua violência. É como olhar para um incêndio planetário. Jatos de plasma se erguem dos polos do buraco negro, disparando radiação a milhares de anos-luz, colunas brilhantes que parecem colunas de um templo cósmico. Você é minúsculo diante desse altar, e a escuridão no centro é o sacerdote, que não fala, apenas consome. Você pensa na Terra, no azul frágil da atmosfera, nas manhãs comuns que agora parecem impossíveis. A memória vem distorcida, como uma transmissão com ruído estático. O cheiro da chuva, o calor do sol, o toque de outro ser humano, memórias simples tornam-se artefatos arqueológicos, relíquias de um mundo que pertence a outra dimensão. Você percebe que já está se separando não só do espaço, mas também do tempo. O passado escorrega dos dedos como pó estelar. O casco da nave rende. É um gemido baixo, metálico, que reverbera como ossos sob esforço.
Você sabe que, em breve, o corpo humano também será submetido ao mesmo processo, tensão desigual, forças de maré puxando cada parte em direções diferentes. Ainda não chegou esse instante, mas você o antecipa como quem percebe uma onda gigantesca prestes a quebrar. Cada célula já sente a iminência da espaguetificação. Mas por enquanto, há apenas a queda. A sensação de aproximação infinita. O buraco negro cresce diante dos olhos, embora não em tamanho, porque não tem forma, não tem superfície. Ele cresce em presença, em domínio sobre cada átomo seu. É um centro de gravidade que atrai também sua atenção, sua mente, sua alma. Você não consegue desviar o olhar, porque não há outro ponto para onde olhar. A fronteira está próxima. O horizonte de eventos, invisível, sem placas, sem sinais. É uma linha que só pode ser cruzada uma vez, e sem retorno. A mente tenta imaginar como será a travessia, mas não há experiência comparável. Não é como atravessar um rio, nem como passar uma porta. É atravessar de um universo para outro, de um conjunto de leis físicas para outro reino onde as equações ainda são perguntas sem resposta. Você respira fundo. O ar no capacete parece mais espesso, mais quente. O coração bate lento agora, como se o corpo também estivesse sendo arrastado para a dilatação. Cada batida é um trovão. Cada piscada é uma eternidade. Você fecha os olhos por um instante, mas não há descanso. Porque o buraco negro não é apenas um lugar no espaço, é uma ideia viva, e você já está dentro dela. E então, sem aviso, sem transição perceptível, você cruza o limite. Não há luzes piscando, não há alarmes. Apenas um silêncio absoluto. O universo exterior desaparece como se nunca tivesse existido. Lá fora, você congelou, suspenso para sempre no horizonte. Mas aqui, dentro, a queda continua. Você não sente mais a fronteira, porque não há linha marcada. Apenas um passo além do compreensível. No instante em que percebe isso, uma onda de terror e reverência o percorre. Você sabe que nenhum humano antes de você descreveu essa sensação. Você é o viajante do irredutível, o explorador de uma escuridão que não tem linguagem. O universo ficou do lado de fora. Você agora pertence ao abismo. Você ainda respira. Esse é o detalhe mais estranho. Esperava um colapso imediato, um aniquilamento súbito. Mas a queda é gradual, paciente, como se o buraco negro preferisse mastigar lentamente sua presa. A física, aqui dentro, não é brusca, é inexorável. O corpo sente antes da mente compreender. Primeiro é uma leve pressão nos pés, como se fossem mais pesados que a cabeça. Depois, essa diferença cresce, transformando cada centímetro em um campo de batalha. As forças de maré começam a trabalhar. Você se lembra do termo técnico? Gradiente gravitacional. Palavras elegantes, incapazes de traduzir o que realmente acontece. Seus pés são puxados para baixo com uma intensidade diferente daquela que age sobre seu tronco, e sua cabeça é tratada com ainda menos gentileza. Não é apenas ser esticado. É como se cada parte de você pertencesse a um universo distinto, com relógios diferentes, acelerações diferentes, intenções diferentes. A dor surge como calor. Primeiro nos ossos longos das pernas, que parecem prestes a rachar. Depois na espinha, um arrepio convertido em punhal. Sua pele formiga, não como dormência, mas como se bilhões de pequenas mãos invisíveis a puxassem em direções opostas. O corpo começa a se alongar, sutilmente. Você não o vê, mas sente. É como se fosse feito de argila amolecida, estendido em fios invisíveis. A palavra espaguetificação retorna à mente, caricata demais para um fenômeno tão visceral. E a percepção não fica imune. O campo gravitacional não atua apenas sobre músculos e ossos, mas sobre fótons, sobre sinais nervosos, sobre o próprio fluxo da consciência. Sons internos, sua respiração, sua pulsação, começam a se deformar. O que era um tum-tum regular do coração torna-se um som esticado, grave demais, como uma batida ouvida através de quilômetros de água. Sua respiração se arrasta,
cada suspiro lembrando o vento de um mundo que você não verá de novo. As imagens ao redor se torcem ainda mais. O disco de acreção, que antes parecia um arco brilhante, agora se estende em um círculo impossível, rodando ao seu redor como se você estivesse no centro de um caleidoscópio de fogo. A luz não obedece mais às regras conhecidas. Raios se curvam, brilhos se repetem. Você vê a mesma estrela em vários pontos, como se o céu fosse um vidro quebrado refletindo fragmentos de si mesmo. Sua mente tenta interpretar, mas cada nova forma é um insulto à lógica. A sensação física se mistura ao metafísico. Não é apenas o corpo que se estica, é o eu. Sua identidade começa a deslizar, como massa moldável. Você lembra de coisas antigas, infância, rostos, palavras, mas elas também se alongam, se tornam finos fios de memória que parecem prestes a se partir. A própria noção de tempo dentro da mente parece ser submetida ao mesmo destino que suas vértebras. Não há passado sólido, não há futuro garantido. Há apenas um presente, que se estira como elástico até quase romper. E, no entanto, você continua consciente. Ainda sente, ainda pensa, ainda luta contra o impulso de gritar, sabendo que um grito aqui não teria para quem ecoar. O buraco negro não é apenas um predador físico, é um artista paciente, remodelando cada átomo, cada ideia, até transformá-lo em fio. E a cada segundo, você entende que não está apenas caindo, você está sendo reescrito. Você ainda respira. Esse é o detalhe mais estranho. Esperava um colapso imediato, um aniquilamento súbito. Mas a queda é gradual, paciente, como se o buraco negro preferisse mastigar lentamente sua presa. A física, aqui dentro, não é brusca, é inexorável. O corpo sente antes da mente compreender. Primeiro é uma leve pressão nos pés, como se fossem mais pesados que a cabeça. Depois, essa diferença cresce, transformando cada centímetro em um campo de batalha. As forças de maré começam a trabalhar. Você se lembra do termo técnico? Gradiente gravitacional. Palavras elegantes, incapazes de traduzir o que realmente acontece. Seus pés são puxados para baixo com uma intensidade diferente daquela que age sobre seu tronco, e sua cabeça é tratada com ainda menos gentileza. Não é apenas ser esticado. É como se cada parte de você pertencesse a um universo distinto, com relógios diferentes, acelerações diferentes, intenções diferentes. A dor surge como calor. Primeiro nos ossos longos das pernas, que parecem prestes a rachar. Depois na espinha, um arrepio convertido em punhal. Sua pele formiga, não como dormência, mas como se bilhões de pequenas mãos invisíveis a puxassem em direções opostas. O corpo começa a se alongar, sutilmente. Você não o vê, mas sente. É como se fosse feito de argila amolecida, estendido em fios invisíveis. A palavra espaguetificação retorna à mente, caricata demais para um fenômeno tão visceral. E a percepção não fica imune. O campo gravitacional não atua apenas sobre músculos e ossos, mas sobre fótons, sobre sinais nervosos, sobre o próprio fluxo da consciência. Sons internos, sua respiração, sua pulsação, começam a se deformar. O que era um tum-tum regular do coração torna-se um som esticado, grave demais, como uma batida ouvida através de quilômetros de água. Sua respiração se arrasta, cada suspiro lembrando o vento de um mundo que você não verá de novo. As imagens ao redor se torcem ainda mais. O disco de acreção, que antes parecia um arco brilhante, agora se estende em um círculo impossível, rodando ao seu redor como se você estivesse no centro de um caleidoscópio de fogo. A luz não obedece mais às regras conhecidas. Raios se curvam, brilhos se repetem. Você vê a mesma estrela em vários pontos, como se o céu fosse um vidro quebrado refletindo fragmentos de si mesmo. Sua mente tenta interpretar, mas cada nova forma é um insulto à lógica. A sensação física se mistura ao metafísico. Não é apenas o corpo que se estica, é o eu. Sua identidade começa a deslizar, como massa moldável. Você lembra de coisas antigas, infância, rostos, palavras, mas elas também se alongam,
se tornam finos fios de memória que parecem prestes a se partir. A própria noção de tempo dentro da mente parece ser submetida ao mesmo destino que suas vértebras. Não há passado sólido, não há futuro garantido. Há apenas um presente que se estira como elástico até quase romper. E, no entanto, você continua consciente. Ainda sente, ainda pensa, ainda luta contra o impulso de gritar, sabendo que um grito aqui não teria para quem ecoar. O buraco negro não é apenas um predador físico, é um artista paciente, remodelando cada átomo, cada ideia, até transformá-lo em fio. E a cada segundo, você entende que não está apenas caindo, você está sendo reescrito. Você não sabe quando começou, ou se começou. O tempo, aqui, não é linha. É uma tapeçaria onde todos os fios se cruzam em ângulos impossíveis. Um instante contém 1000 outros. Uma lembrança de infância surge no mesmo momento em que você contempla o que seria sua morte. Passado e futuro se fundem em mosaico líquido. Você não se lembra mais do que aconteceu e do que ainda não aconteceu. Você simplesmente está em ambos. Primeiro, vêm as memórias. Você sente o cheiro da chuva na terra, úmida, fresca, batendo contra telhados de zinco. Ao mesmo tempo, sente o calor da cabine do treinamento, suor colando a roupa, músculos tremendo sob a gravidade artificial. As cenas se sobrepõem, como janelas abertas demais em um computador antigo. Você olha para o rosto da mãe, no mesmo instante, para o visor da nave quebrando sob pressão. Não são lembranças sequenciais, mas simultâneas. O passado não é passado, é presente também. Depois, chegam os futuros. Você vê versões de si mesmo que nunca existiram. Um você que volta à terra e caminha pela areia da praia. Outro que escreve relatórios técnicos frios, descrevendo o que aprendeu. E outro ainda que morre na travessia, nunca retornando. Todos são verdadeiros, todos palpáveis. É como se cada decisão tivesse gerado um universo paralelo, e todos esses universos agora se comprimem em um só ponto: você. Seu corpo, ou aquilo que resta dele, não consegue mais sustentar uma linha temporal. Seus pensamentos são puxados como massa de pão em todas as direções. Você está ao mesmo tempo com 5 anos de idade, aprendendo a amarrar os cadarços, e com 70, observando estrelas através de um telescópio velho. O tempo se espatifa em cacos de espelho, mas cada caco ainda reflete você. E então surge a pergunta: o que significa antes e depois em um lugar onde a própria ordem do tempo se dissolve? O buraco negro não é apenas um corpo cósmico, é um quebra-cabeça da realidade. Einstein disse que o espaço e o tempo são tecidos de uma mesma trama. Aqui, você percebe que essa trama foi torcida até se tornar nó cego. E dentro desse nó, você é apenas mais um fio. Os ecos do silêncio que canta agora se transformam em vozes. Algumas são suas, em idades diferentes, repetindo frases antigas. Outras parecem vir de lugares e tempos distantes, cientistas discutindo equações, amantes sussurrando promessas, crianças gargalhando em praças. São todas reais, são todas invenções. Você não distingue. O tempo não é mais confiável como medida. Ele é matéria-prima, fluida, moldada pela gravidade que o engole e o recria sem esforço. Você percebe algo crucial. Se o tempo se rompeu, talvez você também tenha se rompido. Seu eu não é mais unidade, mas fragmento. Cada fragmento vive em uma era diferente, e todos falam ao mesmo tempo. Paradoxalmente, todos esses fragmentos ainda são você. A linearidade morreu, mas a consciência continua. Você não caiu apenas em um buraco negro. Caiu em um labirinto onde cada corredor leva ao mesmo centro, mas em épocas distintas. O fim e o começo agora são a mesma coisa. Você percebe que está se aproximando de algo que não pode ser descrito. A singularidade não tem rosto, não tem forma. É a região onde todas as leis que você estudou, toda a matemática, toda a física, se desintegram. Você não pode vê-la, não pode tocá-la, mas pode senti-la, como um frio absoluto que não gela e um calor radiante que não queima. É como se cada átomo soubesse que está prestes a perder a identidade,
dissolvendo-se em pura informação. O canto do silêncio agora é um rugido suave, preenchendo tudo. Você já não distingue o dentro do fora. Você é parte do buraco negro, e o buraco negro é parte de você. O eu se desfaz. Primeiro, a ideia de corpo se perde. Depois, a ideia de tempo. Por último, a ideia de separação. Você não é mais o observador caindo em direção a um ponto. Você é o ponto, multiplicado infinitamente, existindo em todas as direções e em nenhuma. O paradoxo da informação sussurra em sua mente como uma piada cósmica. Tudo o que você foi, suas memórias, seus gestos, suas falas, não pode simplesmente desaparecer. A física proíbe. Mas onde tudo isso ficará? Preso na pele do buraco negro, no horizonte de eventos, dissolvido em radiação Hawking que será cuspida em bilhões de anos. Você não sabe. Talvez seu eu seja apenas uma onda gravada no tecido do espaço-tempo, ecoando para sempre. Há um instante, se ainda se pode chamar de instante, em que você aceita, não como rendição, mas como fusão. Você não luta contra a dissolução porque já não há fronteira entre você e o cosmos. O medo evapora, o tempo evapora, até a palavra existência perde sentido. Você é menos que um átomo, mas mais que uma estrela. É o fim da individualidade, ao mesmo tempo, o nascimento de algo que não cabe em linguagem. O último pensamento que resta não é sobre dor, nem sobre perda. É uma pergunta que ecoa sem resposta. Será este o fim ou o começo? A singularidade não responde. Ela não precisa, porque ao entrar nela, você se torna a própria pergunta. E, talvez, também a resposta. Então, não há mais queda. Não há mais você. Há apenas o além.